Olá, sejam bem-vindas ao meu canal. Eu me chamo Yandra, sou arquiteta e eu recebi um convite do próprio Espírito Santo para começar um conteúdo aqui no YouTube. E eu queria começar esses conteúdos com alguns testemunhos da minha vida. E um dos maiores testemunhos da minha vida foi o meu próprio casamento. Eu quero trazer para te inspirar a não desistir do seu grande dia. Eu venho aqui trazer a minha história para te animar e para edificar sua fé, para não deixar de acreditar nos seus planos e nos sonhos que Deus tem para você. Eu vou começar falando sobre o meu relacionamento com o casamento. Eu nunca fui de querer, sabe, ter aquele sonho de casar, de entrar na igreja de véu. Eu sempre tive uma base muito difícil, muito complicada sobre o casamento. Eu sempre tive uma opinião desde da infância até a minha juventude, mais ou menos. Eu nunca tive aquele sonho. Os meus sonhos, os meus principais sonhos foram todos voltados para os estudos. Os meus sonhos eram alcançar uma carreira boa, uma carreira de progressão, voltados para faculdade, especialização. Mas eu nunca fui para essa área sentimental porque eu não tive uma base. A questão de casamento para mim era muito ruim. Eu vi um casamento como algo ruim, algo sem propósito. E aí eu comecei a dizer que eu não queria, comecei a proferir essas palavras sobre mim, vamos dizer, amaldiçoando a minha vida sentimental. Até que eu entrei na faculdade com 18 anos. E com 20, eu conheci o meu então marido. E nós nos conhecemos na faculdade. E aí ele me provou que o casamento não era esse bicho de 7 cabeças que eu acreditava ser. Ele se mostrou ser um homem totalmente diferente de marido que eu sempre acompanhei durante a minha vida. Ele me provou em vários sentidos de que o casamento é sim algo do Senhor, é sim bênção quando você casa bem, quando você tem a pessoa certa, é uma bênção na sua vida. E então, nós namoramos durante 4 anos, e aí nesse tempo eu não estava nada voltada para o meu espiritual. O espiritual não era o meu foco naquela época. Mas eu comecei a passar por alguns processos que a gente chama de deserto. E Deus, nesses processos, ele veio me chamando para me voltar novamente para Ele. Eu era muito ativa na igreja, mas quando eu fiz 18 anos, eu me afastei um pouco. E durante esses processos dolorosos, que eu posso até trazer aqui em outro momento, eu percebi que algo estava faltando na minha vida, que era o próprio Jesus. Quando eu conheci Jesus, que ele me chamou, quando ele me chamou para sua maravilhosa luz, aí mesmo que eu pude entender o valor de um casamento. Quando a gente conhece Jesus, o próprio Espírito Santo vem morar no nosso coração. E ele vai fazendo a obra. Aos poucos, ele vai te mostrando o que tem de errado com você, que você precisa mudar. E aí, ele foi me mostrando que, na época, eu estava morando com o meu então namorado. Na verdade, nós já estávamos casados, né? Nós estávamos morando, mas não estávamos casados no papel. E aquilo o Senhor veio ministrando no meu coração de que eu precisava ter esse compromisso, firmar esse compromisso tanto diante dos homens quanto diante dele. E foi aí que começou mais uma provação, porque nessa época nós não estávamos bem financeiramente. E ainda que seja um casamento simples, a gente precisa ter uma quantia em dinheiro para executar. Mas ainda assim, não tínhamos condições. Estávamos passando por uma batalha muito forte financeiramente. E aí, assim que eu voltei para Jesus, ele me convidou a começar a fazer propósitos de oração. E eu comecei a fazer relógios. Não sei se vocês já ouviram falar relógios de oração.
que são horários específicos do dia que a gente separa para orar. Eu posso trazer um vídeo mais aprofundado para te explicar, né? Se você se interessar em fazer esses relógios de oração. Eu comecei a fazer 2 tipos de relógios de oração. Um para o meu casamento, que foi ao meio-dia, e o outro pela minha vida financeira, porque sem a minha vida financeira instável, eu não conseguia casar. Não conseguiria casar. Então, eu comecei essa luta em 2023, em dezembro de 2023. O primeiro relógio foi pelo meu casamento. E aí eu entendi que eu estava um pouco travada no financeiro. E aí que veio o relógio em relação à minha vida financeira, né? Minha vida profissional. Mas foram muitas lutas durante todo o ano de 2024. O Senhor trabalhou em mim. Eu fiz um curso de cura que Ele me orientou a fazer na minha igreja, na igreja que eu frequentava na época. E foi um divisor de águas, porque antes da gente querer começar a analisar, né, planejar um casamento, a gente precisa se curar. A gente precisa se amar primeiro, a gente precisa deixar algumas feridas, cicatrizar algumas feridas antes de começar um novo ciclo, que tão importante que é o casamento. Todo esse processo, o próprio Espírito Santo foi me instruindo. Nós nunca ficamos sozinhas. Ele sempre vai nos instruir, sempre vai conversar. A palavra dele diz que quando a gente clama por ele, ele se achega a nós. Quando a gente procura ele, a gente encontra. E foi a partir disso que eu comecei todo esse processo de curar feridas. Não estava pronta, eu achava que eu estava pronta para um casamento, ainda que eu já estivesse morando com meu marido, mas eu não estava pronta para as guerras que viriam, né? Porque a partir do momento que a gente marca a data, não sei se vocês já ouviram falar, a partir do momento que a gente marca a data do casamento, vem muitas guerras, muitas provações, a sua fé vai ser testada. Mas em Cristo nós podemos tudo. A gente pode tudo. E então depois que eu me curei, que o Senhor me curou, todo esse processo de cura, de libertação, desconstrução da questão do casamento em mim, eu comecei uma nova fase. Porque na vida com Deus nós temos fases, nós temos estações, nós vivemos estações. Então a próxima estação foi viver pela fé. Eu comecei a viver pela fé também através do Espírito Santo. Ele foi ministrando em mim. Quando foi em agosto de 2024, eu comecei a viver pela fé. Por que viver pela fé? Porque ainda não estava consolidada financeiramente, mas eu já comecei a planejar o meu casamento. Eu comecei a ver fornecedores com a própria ajuda do Espírito Santo. Eu comecei a pesquisar. Ele falou muito ao meu coração, porque eu estava muito apegada a ele. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia para quem recorrer, não tinha ninguém para me ajudar, me ajudar nesse processo. E ele foi o meu mentor em todo o tempo até hoje. Ele é o meu mentor em tudo que eu for fazer, em tudo que eu faço, eu pergunto para ele. E nesse momento ele falou: Yandra, começa a viver pela fé, começa a pesquisar fornecedores. Como é que você quer viver um casamento, planejar sem saber da questão financeira, sem saber o que você quer? E aí eu fui pesquisando os meus vestidos. Durante meses eu sempre fui uma pessoa muito indecisa. Eu fui pesquisando os meus vestidos na internet, os modelos, a questão financeira também, né, dos vestidos. E eu fui pesquisando também maquiagem. E é até engraçado porque sempre que eu ia falar com os fornecedores, eles perguntavam a data do meu casamento. E eu não sabia responder porque eu não tinha. Mas eu fui vivendo pela fé. Eu
muita frustração também, né? Toda vez que eles perguntavam a data, eu ficava muito frustrada. Eu ficava muito triste porque eu não tinha. Mas aí o Senhor foi fortalecendo a minha fé. E quando foi em dezembro de 2025, eu achava que o meu casamento ia sair. O Senhor abriu portas financeiras pra gente, oportunidades. E aí nós já tínhamos o nosso financeiro consolidado, mas a questão do tempo de Deus foi muito importante. Mesmo que você já tenha o seu marido, o seu noivo, mesmo que você já tenha a quantia certa, mas se não for no tempo certo, se não for no tempo do Senhor para você, não vai sair. E a partir do momento que a gente coloca nas mãos dele e diz seja feita a sua vontade, ele vai fazer no tempo dele e na hora dele. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, eu achava que ia sair em dezembro, porque eu queria o meu casamento no final do ano, para começar o ano de 2026 já casada. E então veio mais uma frustração, porque eu não consegui, nós não conseguimos. Eu queria casar na minha cidade, na cidade natal, e eu estou morando em outra cidade, só que não foi possível. E eu perguntava, né, para o Espírito Santo, Senhor, em lágrimas, eu lembro que em lágrimas eu perguntava, Senhor, até quando eu vou esperar? E ele sempre dizia, tenha paciência, tenha perseverança, vai sair no meu tempo, vai sair, tenha paciência, o meu tempo é o melhor, o meu tempo é o melhor. E eu continuava perseverando, continuava orando. Gente, não foi fácil, eu tô contando aqui, animada já com o meu milagre, já aconteceu, mas não foi fácil, foi durante quase 3 anos eu passei por esse processo. E eu me sentia em desobediência com o Senhor, me sentia, pedir perdão, de me sentir mal por já estar morando, né, com o meu marido, sem estar firmada, sem estar com os papéis assinados. E ainda que eu amasse muito, 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 muito a convivência, a nossa convivência sempre foi maravilhosa, mas tinha essa questão da desobediência, né? Eu queria estar alinhada com a obediência a Cristo, a palavra do Senhor Jesus. E até que eu esperei mais alguns meses depois dessa questão do dezembro, né? E aí quando foi em março de 2026 desse ano, eu comecei a sentir, eu não sei dizer como, eu só sei dizer que eu comecei a sentir que estava se aproximando a data. Estava se aproximando de marcar a data. E eu comecei a pedir para o Senhor muita sabedoria, continuei com os propósitos, continuei firmada, continuei confiante no que Ele já havia me falado. É muito importante você se firmar na palavra do Senhor, na palavra em relação à Bíblia, na palavra mesmo que Ele te mandar, através de amigos. Eu lembro que as minhas amigas foram muito importantes nesse processo, que vieram a ser as minhas madrinhas. Elas foram muito importantes. Até começamos um propósito em relação a casamento. Elas são solteiras ainda, mas era um pouco mais urgente, né, nesse caso. Mas elas me apoiaram muito, a minha mãe me apoiou muito em oração. E é muito importante você ter pessoas que te apoiam, que estão firmadas também no Senhor para te entregar palavras de alimentos, palavras de ânimo todos os dias, porque não é fácil, gente. A guerra é muito grande. Você que é cristão, eu creio que você vai me entender, que a guerra é muito grande quando você decide casar, constituir uma família, estar alicerçada
na presença do Senhor, na obediência, o inimigo vai usar muito, muito pessoas, situações, conflitos para te desanimar. Mas é importante que você tenha a sua fé firmada, ainda que venham dias difíceis, ainda que venham dias conflitantes, dias que parece que não vai acontecer, mas a gente precisa ficar alicerçado no Senhor. Uma outra questão que foi muito importante é a questão do jejum. E é muito importante que você faça esse jejum com seu noivo, porque juntos vocês são mais fortalecidos. Sempre num casamento, quando o casal faz as coisas alicerçados, juntos, no mesmo propósito, sempre vai ter uma força ali, uma perseverança, um poder dos céus para nós. Então é muito importante o jejum para ele consolidar a sua fé e consolidar a sua força, porque vai ter dias que você não vai, a sua carne vai gritar, as suas aflições, os seus sentimentos vão gritar. E o jejum ele vem para te acalmar, para tirar o foco do que está faltando e colocar o foco no que realmente precisa ser feito naquele momento. Então, no dia 23 de março, nós marcamos a data do nosso casamento. Também não foi fácil, muita guerra. E uma das guerras que eu nem imaginava que eu ia passar era, nós estávamos sem testemunhas. Por motivo de, como a gente queria marcar num dia de serviço, né? Um dia útil de serviço, que todo mundo estava nos seus afazeres, nós encontramos algumas dificuldades de disponibilidade, né? Dos nossos parentes. E então nós lembramos de amigos, que foi o próprio Deus que nos instruiu. Nós lembramos dos nossos amigos que nós convivíamos no escritório, né? Que a gente trabalhava em um escritório de engenharia. Nós fizemos essas amizades e graças a Deus eles toparam e foram ser as nossas testemunhas. Nunca imaginamos que eles iriam ser as nossas testemunhas. Mas foi tudo, quando a gente pensa que vai dar tudo errado, Deus intervém, né? Quando sai do nosso controle, a gente fica desesperado, triste, mas Deus, ele sempre vem com uma solução fora do normal, os nossos olhos humanos. Sempre vem com uma solução sobrenatural. Depois que nós passamos desse processo de marcar o casamento, eu sempre vi alguns comentários dizendo assim, depois que eu marquei meu casamento, parece que o inimigo ficou furioso, porque eu já vi muitas pessoas dizerem que já sofreu acidentes, ficaram doentes e tudo, e aquilo trouxe medo para mim. E eu comecei a declarar, gente, o poder das palavras. As palavras, elas têm o poder tanto de maldizer a nossa vida, quanto de bendizer. Assim como a palavra de Deus diz, as palavras têm o poder de morte e têm o poder de vida. E aí eu lembro, né, de quando eu disse que eu dizia que eu não queria casar, que eu não queria saber de casamento. Ali eu estava amaldiçoando o meu casamento. E por muito tempo cheguei a pensar de que a luta foi muito grande porque eu precisava quebrar essas palavras de maldição. A luta veio, parece assim que eu não conseguia quebrar, eu não conseguia romper por conta dessas palavras que eu proferia sobre mim. E do mesmo jeito, eu usei as palavras para trazer de volta, para quebrar, para trazer de volta a minha bênção, que o casamento é bênção. O casamento sempre foi uma bênção que Deus escolheu para mim, né? Tem gente que prefere não e tudo, eu respeito muito, mas na minha vida, o casamento
o Senhor ressignificou a questão do casamento. Então eu comecei a declarar, eu não vou sofrer nada, eu não vou sofrer ataques, eu não vou sofrer perseguições, acidentes, não vou. E comecei a declarar todos os dias, tentando ser otimista, né? Porque nós somos falhos, somos imperfeitos. Mas sempre com a ajuda do Espírito Santo nós podemos mais. Então, nesse tempo de espera, nós esperamos praticamente um mês para casar. A data foi marcada para o dia 27 de abril. E essa data foi tão sobrenatural, foi tão de Deus, que foi no mês dos nossos aniversários. Porque eu faço aniversário em abril e o meu marido também. E ele até brincou na questão da data, porque a nossa data, dia 27 de abril, foi a soma das datas dos nossos aniversários. Eu faço aniversário no dia 2 de abril e ele faz aniversário no dia 25. E foi perfeito, foi lindo, foi maravilhoso. Tenho inúmeros testemunhos, inúmeras bênçãos para contar para vocês sobre o meu casamento. E eu queria trazer um próximo vídeo para falar sobre esse processo, como foi a montagem do meu casamento. Eu queria fazer tudo, eu quis fazer tudo e eu fiz. eu fiz tudo, eu queria assim ter o meu toque especial, que eu gosto muito de planejamento, eu gosto muito de planejar, de decorar, de ver as cores e tudo. E eu fiz praticamente tudo, só falei com uma amiga, que ela é dona de decoração de festas, para decorar para mim no dia. Mas foi muito bom o processo do planejamento, mas com muitos percalços também. A questão de focar só nas guerras, nas pedras, nos caminhos, a gente precisa usar como uma alavanca, né? Todo o tempo a gente precisa usar, ser otimista, proferir palavras de vida, de palavras nobres, palavras de consolo para nós mesmas. Então eu vou trazer a segunda parte, que foi a montagem, o planejamento de todo o meu casamento. Eu quero mostrar para vocês a mesa, os doces, até os doces eu fiz, os bem casados eu fiz, tudo. E eu vou trazer um próximo vídeo e eu espero que vocês tenham gostado do meu testemunho. Há muitas outras coisas que aconteceram, que eu quero trazer assim um vídeo mais profundo e falar sobre algumas experiências sobrenaturais também que aconteceram durante esse processo de espera. Mas Deus é tremendo, confia no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você está passando por esse processo de planejamento, de querer, né, o seu casamento, o seu grande dia, não desista, continue confiando, faça seus propósitos, seus jejuns, faça seus propósitos de oração, que Ele vai te ouvir. E eu fico por aqui, em breve vou postar mais vídeos. E se vocês gostaram desse vídeo, comenta, compartilha para uma amiga. E se vocês quiserem, eu posso te ajudar nesse processo, tá bom? Um beijo e tchau!